Em novembro de 2020 nasce a nova geração. PS5 é nova geração. Isso quer dizer que em menos de 2 anos a Sony já alterou 3 vezes a sua linha de produção com 3 séries novas do console. Até aí tudo bem. No entanto, cada série tem mudanças significativas. E além disso, o quanto isso te impacta, aliás, isso impacta na sua jogabilidade, vamos conversar um pouquinho sobre isso. A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros Dividi Mall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento. Bem-vindos ao Detonando Geek, esse é o Vlog Tech, nosso conteúdo mais opinião. É claro que a gente vai falar aí das linhas de produção, dos números de série variados, diversificados do mundo PlayStation 5. Como eu disse, a Sony já está na sua 3ª série. Cada série tem apresentado algumas mudanças. Vamos comentar essas mudanças intrínsecas, vamos tentar aqui estabelecer o que está acontecendo e o principal componente de tudo, você. Se você não adquiriu ainda, você deve procurar uma série específica, você deve ficar preocupado com isso, se você já comprou um, você fez um mau negócio, enfim, vou comentar e conversar bastante sobre isso. Tranquilo? Antes eu queria compartilhar uma alegria imensa junto com vocês. A gente teve em agosto aí fazendo uma palestra e eu fiz questão aí de colocar o nome do canal, a gente recebeu o certificado aqui da FATES e também da Faculdade Metropolitana, da palestra que nós fizemos sobre tecnologia e games lá. E, cara, muito obrigado mesmo pela participação que os caras proporcionaram pra gente lá. E o Detonando Geek é o único canal de tecnologias de game no Brasil que fez aí palestra. Que legal, que bacana. Já quis compartilhar e colocar o nome do canal justamente pra galera compartilhar isso comigo. Isso não é uma conquista minha, isso é uma conquista nossa, já que a gente tem apoiadores aqui financeiros no canal. Então, valeu, galera. Obrigado. Isso aumenta a nossa credibilidade e traz aí o nosso compromisso com a informação de tecnologia, não só no YouTube, para além agora, até mesmo com estudantes. Estou muito feliz, demais mesmo. E é claro, é óbvio, é lógico, compartilha com felicidade isso com like. Deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like, isso ajuda, inferno. Deixa o like. E é claro, é óbvio, é lógico, se você quiser, puder, faz parte do nosso time de apoiadores do canal, um canal de tecnologia 100% independente, sem algemas com qualquer empresa, através do padrim.com.br/detonandogeek, do pix@detonandogeek, se tornando membro, até mesmo deixando aquele valeu maroto, ajuda a continuar esse trabalho, que como você viu, é único no Brasil. Vamos lá, queridos! Vamos falar sobre as linhas de produção, as séries do PlayStation 5. Tudo inicia com a série 1000. É importante falar que é 1000 e alguma coisinha, pode ser 1010, 1020, mas começou com a série 1000. Tá bom? 1000 é a série inicial no dia de lançamento do console. É a série, por exemplo, que eu tenho aqui. Eu tenho Digital Edition e é a série que eu tenho e muitas pessoas têm essa série. Em 2021, a Sony disponibilizou a série 1100, que também pode ser 1110, 1111, série 1100, tá? Tá na casa dos 100. Essa série já teve modificações internas no console. Mudou algumas coisas na motherboard e a principal diferença foi em relação ao dissipador. Também para o modelo que tinha drive, diminuiu um pouco o peso do driver e diminuindo o dissipador, diminuiu também o peso um pouco do console em relação à série 1000. Finalmente agora a Sony traz esse ano aí, acho que foi mês passado, a série 1200, tá bom? Série 1200. A série 1200 não está sendo atualmente comercializada no Brasil, os consoles ainda estão presos lá na região da Austrália, mas essa série já existe. Essa série já tem diferença de novo no dissipador, continua basicamente quase do mesmo tamanho, mas já mudou o aspecto dele. Ela incorpora também dentro do case a parte metálica interna do console, alguns furos adicionais, provavelmente de airflow, de dissipação também. E é claro, é óbvio, é lógico, ela se torna ainda mais leve do que a versão 1100, cerca de 300 gramas segundo análises internacionais, tá bom? A gente não mexeu nesse console, então eu tô falando informações que foram tiradas da internet. Para além disso também, a série 1200 apresentou um menor consumo de energia, ou seja, cerca de 20 watts a menos. Ou seja, de 220 passa para quase 200, é quase 10% a menos de consumo
de energia. Isso faz validar o que está sendo, né, de verdade economizado de energia ali e gera um adorno em cima disso. Porque algumas pessoas eu vi na internet que estavam falando que poderiam ser do silício da AMD, da parte da GPU ou da CPU, do RDNA da AMD no console. Isso seria um problema, retirar 20 watts do silício principal do console, justamente porque o console trabalha com clock variável, tanto para a CPU quanto a GPU. A arquitetura de Cernifer foi explicada, inclusive aqui no canal. Então, quando precisa de carga de CPU, ele vai diminuir a carga da GPU. Quando precisa da carga da GPU, ele diminui o clock da CPU. Você diminuir 20 watts dentro desse aspecto arquitetônico, cara, é um console que não vai produzir igual aos outros. Então, dificilmente a Sony faria uma doideira dessa, porque, é claro, tem análise hoje em dia, tem internet, a percepção ia ser em 3, 2, 1, tá rodando com menor performance. Não tem como a empresa fazer isso nos dias atuais. Não tem como mesmo. Então, da onde está saindo esses 20 watts a menos, né? Da onde retirou-se isso? Pois bem, provavelmente dentro dos componentes da própria motherboards, relés, capacitores e coisas que estão ali à volta, provavelmente a Sony tenha trocado de fornecedor, e eu já vou explicar por que isso deve ter acontecido, e tudo isso a gente tem que entender que provavelmente não é que está economizando 20 watts, o console está deixando de vazar elétrons. Como assim? Todo equipamento eletrônico, ele tem uma curva de vazamento de energia, ele tem uma perda, tem uma energia que acaba sendo desperdiçada. A ciência de elétrons não é uma parada exata, cara. Então, existe inclusive aí redundância para você coibir esse efeito. Você manda mais elétrons do que você precisa, porque você sabe que vai ocorrer aí um vazamento. Com outro tipo de componente, ou talvez até uma outra arquitetura, ou até mesmo com os buraquinhos de ares mais performáticos dentro da região de case do console, ela consiga diminuir esse vazamento, evitando muito calor acumulado dentro do console, ou até mesmo com melhorias em componentes da motherboard. Daí deve sair todos esses 20 watts a menos do PlayStation 5, o CF1200, tá bom? Que é a linha que, por exemplo, como eu disse, só tem lá na Austrália. Agora, por que a Sony tá fazendo essa parada insana? Por quê? Porque não saiu um Slim, então por que tá mudando tanto internamente o console? Pois bem, meus amiguinhos, a Sony foi uma das empresas que mais se lascou com a crise de componentes. Em 2021, nós já avisamos aqui no canal, fizemos conteúdo, se não me engano, até uma live, lá apontamos que a Toshiba, um dos principais fornecedores de componentes para o sistema PlayStation 5 no quesito de motherboards, partes eletrônicas, não iria conseguir dar toda a demanda que a Sony precisava. É importante falar que a Toshiba também está presente em componentes dentro do Xbox, tá? E aquele momento, com certeza absoluta, colocou a Sony num alerta que ela precisava buscar outros fornecedores. Essa parada de fornecedores de componentes eletrônicos, muitas vezes mudam-se pequenas amperagens e voltagens internas e coisas muito loucas dentro das placas de silício, e você tem que recriar designs e recriar a forma de fazer a mesma coisa. Então, o silício é o mesmo que se prevalece em todos. No entanto, os componentes em adorno podem ter sofrido variação de projeto por conta disso. Outra coisa também, a diminuição de peso é uma coisa muito positiva dentro de um console, não para o player, para você não faz diferença nenhuma, mas para a empresa continuar mantendo o preço competitivo. Porque 300 gramas, 400 gramas a menos interferem em escala de milhões de dólares mundialmente em frete, em distribuição. E isso melhora aí um pouco para a Sony nessa economia. Outra coisa também que justifica essa crise de componentes, essa mudança de design, é o próprio aumento substancial do PlayStation 5 em alguns mercados. Não curiosamente, claro, é óbvio, é lógico, esse modelo 1200 está sendo distribuído lá na Austrália, que é a região onde sofreu aumento, uma das regiões que sofreu aumento. Eu sei que a Sony deu a justificativa do aumento pela variação cambial mundial referente às várias coisas que estão acontecendo no mundo. Você, se está um pouco antenado dentro de uma caverna, você sabe que atualmente não é o melhor momento do planeta Terra em geral.
né? Por várias questões. Dessa forma, sim, a Sony não mentiu. Com certeza a variação cambial deve ter impactado. Mas ela mudou a linha de produção pela terceira vez. A gente tem que entender que essa parada não é só trocar os componentes, que podem ter ficado mais caro, ou até mesmo que se ficou mais barato, existe todo o maquinário da parte do case, da mecânica, a linha de produção. Você tem que mudar aí o modelo, você tem que repaginar tudo isso, você tem que criar outra linha para aquele modelo, para tudo se encaixar perfeitamente. Esse é um ponto que com certeza absoluta encareceu e a Sony não conseguiu segurar e mandou a bronca para o consumidor. E por que ela precisa, né, fazer isso? Como eu disse, a crise de componentes. E não só a crise de componentes, mas a Sony tem dois problemas, aliás, três problemas grandes. A crise de componente, a Microsoft cresceu exponencialmente, se tornou um concorrente bem maior para ela nessa nova geração, e ela tá trabalhando com isso, óbvio, é claro, é lógico, e a própria Sony. A Sony concorre com a própria Sony. Como assim? Nós temos mais de 110 milhões de PlayStation 4 no mercado, que não equivale aí a uma fração de PlayStation 5. E isso ocasiona que, para o desapego do PlayStation 4, precisa de muito console na prateleira. E a Sony tem que trabalhar isso junto ao seu desenvolvedor, porque em algum momento alguém não vai mais aguentar ficar fazendo cross-gen, vai partir direto. Então ela precisa manter esses estoques e isso oferta ela mudar design, repaginação, troca interna de componentes. Para o consumidor, qual modelo você deve escolher? Pois bem, a Sony tá sendo bem transparente nessa parada, menos mal, isso é bem da hora, tá logo na caixa, dá uma olhadinha aí na imagem, qualquer modelo que você comprar, vai tá aí o modelo. Então você sabe exatamente qual é o modelo, a linha, a série que você tá pegando aí, tá bom? Tá na caixa, logo na frente, lá embaixo, você já vê essa parada aí, olha no anúncio lá, qual é o modelo e tudo mais. Qual é o melhor modelo? Pois bem, pro consumidor, o resultado final é exatamente o mesmo. O que pode mudar é daqui a um tempo, o impacto a gente não sabe, a durabilidade ou quais possíveis defeitos eletrônicos essa variação pode ocorrer no PlayStation 5. Se vai ocorrer na linha 1000, na linha 1100, na linha 1200 ou não vai ocorrer. Esses seriam os maiores impactos, tá bom? Existe uma variação na temperatura da linha 1100, que parece que ela alcança 5 graus maior, mas totalmente fora do aspecto de perigo e risco ao silício. Então a gente já fez aqui análise, por exemplo, o meu PlayStation 4 é série 1000, ele dá no máximo 75 graus um dia muito quente e 5 graus colocaria ele a 80 graus. 80 graus ainda ficaria 15 graus da zona de risco do próprio console para o silício. E caso isso acontecesse, ele desligaria para poder resfriar. Então, a chance é mínima de qualquer pessoa ter esse problema por causa de 5 graus a variação, mas lembrando que a 1100, a 1200 voltou a ter o grau que tinha a série 1000. Tá? Mas é isso aí, cara. Agora você sabe dessa doideira aí da Sony e os possíveis motivos que levou ela a ter 3 séries em menos de 2 anos. Crise de componentes é real. Muita gente falou que é fake. Olha aí, é fake nada, cara. É real. Ninguém vai fazer uma loucura dessa se não precisasse. E a Sony precisou e fez. Do lado positivo, é bom que tá atendendo ao cliente aí. A empresa tá se movendo e isso é positivo sim. Isso não é negativo não. Isso não é um sinal de descontrole ou desespero ou qualquer coisa do tipo que a galera doida fala. Isso é sinal de positividade e a empresa tá trabalhando para atender o consumidor. O lado negativo foi o preço que aumentou. Esperamos que demore aí para inflacionar aqui no Brasil. Esperamos mesmo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Goticose e até a próxima.